Fala galera! Hoje, trago para vocês uma obra nova aqui no canal. Espero que vocês gostem. Peço que se inscrevam e deixem seu like para me motivar a trazer mais conteúdo como esse. Peguem a pipoca e vamos lá! A história começa com o prota chamado Lin sendo demitido do trabalho. Reclamando com a gerente Liliu, ela joga as coisas dele no chão e pede para que ele saia. Ele sai indignado com a situação. Ele fala que mundo é esse que ele leva o negócio a sério. Ele fala que ficou sem graça por não ter dado presente aos líderes. Enquanto caminha, ele recebe a ligação da sua namorada. Ele vai falar para ela que foi demitido do trabalho, mas ela mal dá chance de ele falar e fala que ele não precisa ir à festa de aniversário dela e quer terminar. Ela pede para ele não ligar mais para ela. Ele, sem entender nada, fala: "Por que isso do nada?" E pergunta a ela se ela está saindo com outra pessoa. Ela fala: "E se eu tiver?" E que já está com ele há tanto tempo, mas ele é pobre e não quer mais desperdiçar tempo com o prota. Ele, indignado, fala que dia ruim. Ele foi demitido e largado. Ele, segurando suas coisas, vê uma linda garota se apresentando a ele como um sistema. Ela chama ele de mestre e que é um sistema de experiência de carreira. Ela fala que é sua serva. Ele pergunta: "Sistema de carreira completa?" Ela explica a ele que ele pode experimentar uma nova profissão a cada semana e, completando todas as tarefas, receberá uma recompensa final e irá ajudá-lo a se tornar um líder global. O prota, todo feliz, fala que esse é o lendário sistema e que a hora finalmente chegou. O sistema oferece a ele a primeira missão. Ele ganha um pacote de registro de motorista de uma empresa chamada Blá Blá. Como bônus, ele já ganha 10 milhões de yuans. 100% do controle de um hotel e um carro Paganini no valor de 30 milhões. Ele fica muito feliz e fala que esse pacote vale a pena mesmo que ele seja motorista a vida toda. O sistema fala que ele só pode experimentar cada profissão por uma semana e não é para sempre. Ele fala que agora pode ser um novato toda semana, mudar de profissão e receber muito dinheiro. O sistema fala que ele deve ir ao hotel e ser reivindicado no local e que o Paganini está estacionado lá fora no estacionamento. Ela dá a chave a ele do carro. Ele recebe uma mensagem no celular falando que ele recebeu 10 milhões e agora foi registrado como um proprietário blá blá. Enquanto ele vai até o carro, ele pensa se esse sistema é real, que parece até um sonho. O lote onde o carro está estacionado é um lugar onde só tem carros de pessoas bem-sucedidas. No estacionamento, ele vê uma linda garota mexendo no carro que estava com defeito. A garota acha estranho porque o carro não liga. O prota se aproxima e pergunta à senhorita o que aconteceu com o carro dela. Ela pergunta se ele é o Lin Yu do departamento de vendas, né, e fala que o carro não quer ligar. O prota pergunta se ela quer que ele dê uma carona. Ela fala o local que ela precisa ir e agradece. O prota ou cara vê a situação e chega e fala para ele que um empregado como ele não deve ter um carro bom e fala para ela ir no dele que é esportivo. Ela fala para o loirinho ficar longe dela, que ele é um pervertido e que não vai aceitar essa perseguição. Ele insiste e fala que o carro dele é novo e vale 2 milhões. O prota entra no meio e fala que não precisa se incomodar, que ele vai dar a carona à senhorita Ji, galera. Esse é o nome dela. O prota fala que o carro dele está logo à frente. O loirinho insiste e fala que o carro do prota iria acabar com a reputação da garota. Ela pede para ele sair dali e fala que não há nada de errado com o tipo de carro, que ela não se importa. Logo, a garota e o loirinho ficam de boca aberta quando o prota fala que o carro era o Paganini que vale 30 milhões. O prota fala que esse é o carro dele. O loirinho fica sem acreditar e fala se o prota sabe o valor desse carro. O prota pede para a garota entrar no carro. O prota fala para ele que, se ele queria levar a garota naquele carro lixo, e que o carro do loirinho era barato demais. O loirinho pensa que o carro do prota é de 30 milhões e de edição limitada e que só para ver ele não conseguiria marcar hora. O loirinho pede ao prota para ele o levar para dar uma volta. O prota manda ele vazar e que ele não era bom o suficiente para dar uma volta com ele e dá uma acelerada.
A garota pergunta ao Prota se esse carro era mesmo dele e se ele não era só um pequeno funcionário do departamento de vendas. O Prota responde que é claro que é dele e que só estava ali para experimentar a vida. O Prota fala para ela abrir o app e ser a primeira cliente dele da blá blá. Ela fala que isso era interessante e que ela se sentia honrada. Ela faz o pedido. Eles chegam no bairro onde a garota mora. Ela paga ele, agradece e dá tchau. O sistema aparece e dá os parabéns a ele por completar a primeira corrida e será recompensado com 50 mil pontos de proficiência e 50 milhões. Ele fica empolgado por receber 50 milhões só por ter completado uma corrida no blá blá. A cena corta para o hotel onde o Prota irá reivindicar. Esse hotel é um hotel de 5 estrelas, um dos melhores da China. A ex do Prota estava no hotel. Fala com o atual que várias celebridades que fazem eventos nele e queria fazer o casamento deles ali e que queria ter o conhecido mais cedo. O atual namorado vê o Prota e pergunta a ela se não é o Prota. Ela vê ele e pergunta o que ele está fazendo ali e humilha ele. Ela chama o Prota de pobre coitado e para ele não pensar que ia ter ela de volta por ir ali. O Prota fala para ela não ser estúpida, que se ele não podia ir ali gastar dinheiro e que esse pequeno hotel é apenas mediano. O atual da garota fala para o Prota não falar besteira. Que esse hotel 5 estrelas não é para alguém com o status dele. A ex do Prota chama os seguranças e pede para tirar ele dali, falando que ele era um mendigo. Os seguranças vão em direção ao Prota e o atual namorado da garota fala que, se o Prota não sair, será expulso. Logo, os seguranças chegam perto do Prota e cumprimentam o Prota. A ex e o namorado dela ficam sem entender nada. A garota se pergunta como é possível, se o Prota era só um vendedor, como ele poderia ser o proprietário do hotel. Um segurança chama o Prota para ir para a sala de reuniões para relatar o desempenho deles ao Prota. A garota, vendo tudo arrependida, pensa para si que perdeu um homem rico. A cena corta para a sala de reuniões. O gerente entrega os relatórios financeiros para o Prota e pede para ele dar uma olhada. O Prota fala que não vai precisar dar uma olhada e pede para ele continuar trabalhando, que confia neles. Alguém bate na porta e entra. É uma funcionária que fala, tem uma garota em um quarto que quer fazer uma queixa e eles não têm como impedi-la. O gerente pergunta quais são as reclamações contra eles. A funcionária fala que a cliente apresentou um pedido de aluguel de carro no hotel. Mas a Mercedes que ela queria teve prioridade aos usuários VIP e agora ela não quer aceitar um carro substituto e quer abrir uma queixa. O Prota fala para o gerente continuar analisando as finanças, que ele vai dar uma olhada. O Prota vai até o quarto da cliente e fala que ele é o responsável pelo hotel e irá tratar bem do assunto e assegurar que ela fique satisfeita. A cliente pensa, de onde saiu o Prota? E que ele era lindo. Ela fala que não era nada demais e que o Prota só precisaria arranjar outro carro para ela. O Prota fala para ela que, se ela não se importa, ele pode alugar o dele. Ela fala que não se pode dar o luxo com o dinheiro que tem e que os carros esportivos são diferentes dos outros e que não sabe como dirigir um. O Prota fala que tal se ele levar ela até o local. Ela fala que é um pouco embaraçoso pedir isso, mas realmente ela está com pressa. Ela pede um minuto para se trocar, que já volta. Ela acaba de se arrumar e o Prota solta ketchup pelo nariz quando vê a beleza dela. Ela se aproxima dele e fala que já está pronta para irem. O Prota fica encantado com a beleza dela. A cena corta para a ex do Prota, falando para o atual ir embora, que o Prota sairá em um minuto e que não quer que Prota tenha uma impressão errada dela. O cara xinga ela lá e fala se ela acha que o Prota ainda está interessado nela agora, que ela deveria estar sonhando. A colega dela fala para ela que ela tinha desprezado o Prota minutos atrás e será que ele vai mesmo mudar de ideia. A ex do Prota fala que está com ele há anos e tem certeza que o Prota a perdoará se ela fizer o papel de coitadinha. A amiga dela fala que inveja ela, que ela nunca vai encontrar um homem tão bom na vida dela. A ex do Prota fala para ela não se preocupar tanto. Que quando ela fizer as pazes com o Prota levaria para dar uma volta na Paganini. A cena corta para o Prota descendo a escada com a linda garota. A ex do Prota chama ele de querido e fala quem é a garota que estava com ele.
Se ela era a secretária dele, que ela tomaria conta dos negócios dele a partir de agora. O prota fala para ela que a garota que estava com ele não era da conta dela. A ex do prota começa a se fazer de coitadinha, falando que depois de todos esses anos namorando e que ele não a ama mais. E se ele já se esqueceu de toda a alegria e diversão que tiveram juntos. E que mesmo que a garota tenha um corpo melhor do que o dela, as habilidades da garota não são boas quanto as dela. Logo a garota entra na jogada e responde: como assim minhas habilidades não são tão boas quanto as suas? Agora há pouco ele disse que eu era melhor que sua ex-namorada. O prota, que não é bobo, entra na jogada e agarra ela pela cintura e fala: ela não só tem uma habilidade como também tem uma ótima flexibilidade. A garota fica corada. O prota fala: se não tiver mais nada, temos que ir a um encontro. A ex do prota fala para ele não ir, que estava disposta a ser amante dele, e pergunta ao prota se por todos esses anos ele não a amava mais. O prota fala: o que eu amar em você? Você não lava seus cabelos. A sua personalidade é horrível ou você adora vaidade e trapacear. Ele fala para ela ir embora e não voltar mais a enojar ele e sai. Ela desaba no chão. A cena corta para o prota na sua Paganini, perguntando à bela garota para onde ela vai. Ela fala para um hotel onde uma colega de classe dela vai se casar. Ela fala que sente muito por incomodar. O prota fala para ela não esquentar, que ela acabou ajudando ele também. A cena corta para o hotel onde as amigas da garota que o prota estava levando falam qual é o problema. Que ela está demorando, porque ela ainda não chegou e se ela arrumou um namorado rico e já está fazendo set final. A outra amiga fala que ela está diferente e que no outro dia tinha dito que seu namorado tinha comprado uma Mercedes para ela. A outra fala para não escutar ela. Que tipo de pessoa rica ela poderia conhecer no seu círculo social? Ela fala que os namorados dela são ricos e quando elas saíam para se divertir não via nenhum homem a levá-la ou buscá-la. E deve estar com ciúmes e com inveja e por isso fica mentindo. O prota chega com a garota. Ela sai do carro. As amigas dela, que há pouco estavam falando mal, ficam sem acreditar que ela arrumou um namorado que tem uma Paganini. Que isso era fantástico. A garota fala para o prota que tinha ajudado ele antes com a ex e agora quer a ajuda dele para ele fazer isso por ela. O prota fala alto para as amigas dela ouvirem: querida, se divirta hoje. A cena corta para o local onde o prota mora. A filha da proprietária fala para ela porque ela está nervosa, se o prota só devia 10 dias de aluguel, que era só esperar mais uns dias, que não precisa apressar o prota. A mãe da garota pergunta: e se ele fugir? Que era melhor ela não pensar nele, que ela seria uma funcionária pública no futuro. Já ele nem dá para chamar de assalariado. O prota chega e fala que não vai mais ficar ali e veio dar tchau a ela e vai embora depois de arrumar as suas coisas. A proprietária fala para ele: se você quer ir embora, pague o aluguel que está devendo antes de ir, para não tentar sair sem pagar. O prota fala que ela entendeu errado, que ele vai pagar o aluguel agora. O prota fazendo a transferência e ela recebe 4.000. Ela fala que o aluguel era só 2.000. Por que ele tinha transferido tudo isso? O prota fala que é um pedido de desculpa pelo atraso. A proprietária pergunta por que ele está se mudando tão de repente. Tem algum plano novo? O prota responde: motorista da blá blá. É que não deveria ser tão ruim assim e que estava faminto por mais. A filha da proprietária, que vai ajudar ele a levar as malas, a velha pensa que tem que seguir o prota para ver se ele não leva nada da casa. A velha saindo de casa vê a Paganini na frente da sua casa. De quem é aquele carro? Que era lindo. Ela pergunta ao prota onde estava o carro dele, que ela não está vendo. O prota responde que não dirige mais aquele carro, que agora dirige esse, e pede para a garota colocar as coisas no carro. A velha, sem acreditar, fala se ele não é só um assalariado. Quando ele ficou tão rico? O prota entra no carro e fala que parou de fingir, que só estava trabalhando para experimentar a vida, que na verdade ele era uma pessoa rica, e vai embora. A garota olhando o prota ir, fala: mãe, você não gostava dele porque ele era pobre antes, mas agora que ele é rico então eu
A velha puxando o cabelo da garota fala para ela não pensar nessas coisas inúteis. Ele não era bom o suficiente para você no passado, agora você não é boa o suficiente para ele. Vá para casa e estude. A cena corta para o hotel do Prota. O gerente fala para ele que a suíte presidencial foi providenciada para ele. O Prota pede para ele levar as coisas que estavam no carro para cima e pede para ele trazer um pouco de comida para ele porque já está há um tempo sem comer. A cena corta para o Prota cheio e satisfeito. Ele fala que a comida 5 estrelas é deliciosa. Ele recebe uma mensagem da senhorita G pedindo para ele buscá-la. Ele fala que chega em 30 minutos. O Prota, ao chegar no local, vê a garota acenando para ele. Ela entra no carro. O Prota pergunta a ela se ela gostaria de fazer o pedido primeiro. Ela pergunta, pedido do quê? Ele fala, pedido blá blá 1. Se você não fizer o pedido, não iria ganhar dinheiro e ia ter que beber chifre. Ela sorrindo fala que vai fazer o pedido. Galera, se vocês gostaram dessa obra e querem parte 2, deixem aqui nos comentários. Até a próxima!